várias pessoas são injustiçadas, não é verdade? E diante das injustiças, elas acabam fazendo justiça própria, alimentando mágoa e tristeza em seu coração. E elas acabam se esquecendo que o nosso Deus é justo juiz e não tem prazer nas injustiças. Esse é o estudo de número 1290 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É muito importante conhecermos quem é o nosso Deus. É importante deixarmos diante dele as nossas preocupações, as nossas demandas, as nossas vidas. E ter certeza que o nosso Deus, ele agirá a nosso favor. Vamos ao nosso tema. Diante das injustiças da vida. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 5, verso 11, que diz: mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Quem nunca foi injustiçado na vida? Até as crianças passam por injustiças, mas nós servimos o Deus da justiça. Um dos nomes do nosso Deus é Jeová Tzidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Certa vez o profeta Jeremias, ele declarou quem é o Senhor, a nossa justiça. Quando o reino de Judá estava ameaçado pelos babilônicos, ele declarou que a paz, a segurança e a salvação de Israel depende somente da justiça do nosso Deus. Jeremias capítulo 23, verso 6 diz: em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Quem reinava em Judá na época era o rei Zedequias, um rei sem amor, sem temor ao nosso Deus. Ele se deixava levar pela aparência, pela religiosidade, ele cometia muitas injustiças, ele agia desagradando ao nosso Deus, porque ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Em compensação, Jeremias era um homem escolhido por Deus para ser um profeta. Jeremias capítulo 1, verso 5 diz: antes mesmo de te formar no ventre materno eu te escolhi, antes que viesses ao mundo eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Mesmo ele sendo um profeta, um homem escolhido por Deus, ele passou por dificuldades e injustiças. Ele não deveria ter medo, ele não deveria temer, porque ele tinha garantia da vitória, de ter a presença gloriosa do nosso Deus com ele. Jeremias capítulo 1, verso 8 diz: jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te, assim dizia Yahvé, o Senhor. Deus, ele animou Jeremias logo no início da caminhada dele com o nosso Deus. Deus, ele mostrou: inimigos surgirão, injustiças surgirão, haverá perseguições, oposições e tristezas, mas a presença gloriosa do Todo-Poderoso de Israel estará com você, o fortalecerá, o sustentará, o manterá de pé em todo o tempo. Deus protegeria Jeremias como uma cidade fortificada. Olha que tremendo! Jeremias capítulo 1, verso 18 e verso 19 diz: quanto a mim, eis que te coloco a partir de hoje como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze diante de toda a terra. Os reis de Judá,
os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu sou contigo para te livrar. Oráculo do Senhor. E tem outra versão que diz: e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Deus disse a Jeremias que ataques viriam, mas o Senhor daria a ele força, resistência, proteção. Assim como o Senhor era com Jeremias, o Senhor é conosco. Ele nos dá forças, Ele nos dá resistência, Ele nos protege, Ele nos ensina que está conosco diante das batalhas que enfrentamos. Deus não disse a Jeremias que não teria lutas, que não sofreria perseguições, oposições ou injustiças, mas garantiu a Jeremias que estaria com ele. Jeremias foi acusado injustamente diversas vezes de ser traidor, e ele foi traído até mesmo pela própria família, mas a fé dele permaneceu firme no Senhor. Vamos nos lembrar de um rei de Judá chamado Josias. Ele sentiu que ele estava sendo injustiçado, porque um grande exército estava vindo guerrear contra Judá. Quem era esse exército? Ele era formado pelos amonitas, pelos moabitas e pelos meunitas, justamente aquele povo que Deus não permitiu Israel tomar os seus territórios. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 10 e verso 11, diz: mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, que são os meunitas, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Justamente aquele povo que foi poupado por Deus se levantou contra o povo de Deus. A primeira reação de Josias foi ter medo diante daquela ameaça de um exército tão numeroso, mas ele não ficou paralisado pelo medo. Ele foi buscar o Deus justo, juiz, e ele orou, reconhecendo a justiça e a soberania do nosso Deus. Vamos ver segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12, que diz: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos se voltam para ti. O rei Josias reconheceu que não tinha como enfrentar aquela injustiça com o pequeno exército de Judá. Mas a atitude dele, reconhecendo quem Deus é, o justo juiz, fortaleceu ele. A esperança dele foi fortalecida em Deus. E nós precisamos, diante das injustiças, fazer como Josias, confiarmos plenamente no Senhor, levar ao Senhor o que está nos atormentando, o que está acontecendo conosco, as injustiças que estamos sofrendo, e termos essa certeza que o nosso justo juiz, ele estará conosco. Nós precisamos buscar a face gloriosa dele e perseverar em oração e adoração, como fez o rei Josias, como fez Judá. Quando nós falamos em injustiças, nós nos lembramos, sabe de quem? Eu me lembro de Jó. Jó estava passando por uma grande aflição. Ele foi acusado injustamente pelos próprios amigos dele de ter pecado contra Deus e estar sofrendo por consequência de seus pecados. Eu vou citar Jó capítulo 15, verso 5, que diz assim: porquanto permitiste a malignidade usar a tua boca, quando preferiste a linguagem dos astutos. Olha o que o amigo de Jó falou para ele. Outra versão diz: o seu pecado motiva a sua boca, você adota a linguagem dos astutos.
atos. Ele faz, o amigo de Jó estava acusando ele de usar de astúcia e de enganação. Mas o que Jó fez? Ele continuou confiando plenamente na justiça do nosso Deus. Jó capítulo 19, verso 25 diz assim: contudo eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar. Ainda que eu esteja no pó do meu túmulo, Jó, ele suportou as injustiças dos seus amigos, do seu povo, aqueles que zombaram, que acusaram e desprezaram ele, aquele povo que tanto ele ajudou, mas foi justamente na fragilidade de Jó, no sofrimento dele. E o que ele fez? Ele permaneceu firme na confiança dele no Deus, que é o justo juiz. Eu sei que o meu Redentor vive e que vai se levantar para me defender. Muitas vezes Davi ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi injustiçado. Eu vou citar um episódio da vida dele. E olha que são muitos episódios, mas vamos nos lembrar que após a morte de Samuel, Davi ele fugiu para o deserto de Maom, onde ele soube que um homem rico estava festejando, banqueteando, estava tosqueando as ovelhas. E como Davi tinha protegido os servos daquele homem lá no Carmelo, ele mandou 10 rapazes pedir alimento a ele. Lembre-se que ele estava fugindo de Saul e ele estava no deserto, mas ele foi injustiçado. Ao invés do homem pagar o bem que Davi fez com o bem, aquele homem pagou o bem com o mal. Esse homem se chama Nabal. 1 Samuel capítulo 25, verso 10 e verso 11 diz: então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para meus tosqueadores e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vêm? Davi ele era famoso, além dele ser o genro do rei Saul, foi ele que derrotou o gigante Golias, era ele que liderava os exércitos de Israel. Ele não era qualquer homem, mas um homem temido. Ele era comandante do exército de Israel e ele sofreu a injustiça por Nabal, mas ele foi recompensado pelo nosso Deus. Nabal, além de perder a vida dele como consequência daquela injustiça, a esposa de Nabal, Abigail, uma mulher formosa, uma mulher sábia, uma mulher linda, casou-se com Davi. E Davi, ele declara que Deus é justo. No Salmo 11, verso 7, diz: porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Davi se refugiava no Senhor, ele exaltava e engrandecia o nosso Deus mesmo na hora da adversidade, porque ele confiava plenamente na justiça do Senhor. E a Bíblia nos ensina que o nosso Deus é justo. Vamos conferir no Salmo 89, verso 14, que diz: a justiça e o direito são a base do teu trono, amor e fidelidade precedem a tua passagem. O salmista Etan reconheceu que o nosso Deus é justo e reto. Ele reconheceu que a justiça é uma das características, é um dos atributos do caráter do nosso Deus. E o salmista, exaltando ao nosso Deus, glorificando-o, ele reconheceu dois de seus atributos. Vamos ver no Salmo 145, verso 17, que diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e fiel em todas as suas obras. Fidelidade e justiça são características do nosso Deus. Tem outra versão que cita a bondade do nosso Deus. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que ele faz. E após a saída do povo israelita do Egito, Moisés ensinou a eles que Deus é um Deus justo. Deuteronômio capítulo 32, verso 4 diz: ele é a nossa rocha. Suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos.
Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Deus é perfeito em tudo que Ele faz, incluindo a justiça. Por mais que não entendamos, porque geralmente não é do nosso jeito, não é do jeito que pensamos, nós precisamos aprender a confiar, porque o nosso Deus é perfeito. Ele é fortaleza firme, Ele é segurança, Ele é justiça. Nosso Deus é fiel, é bondade e sabedoria. E nós podemos confiar plenamente nele. Por quê? Porque o nosso Deus verdadeiramente não comete erros. Muitos acabam se esquecendo que Deus quer que você pratiquemos a justiça. Miqueias capítulo 6, verso 8 diz: ó ser humano, Ele já te revelou o que é bom e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. Praticar a justiça é uma exigência de Deus. O profeta Miqueias ensinou ao povo que o Senhor exigia deles: praticar justiça, amar a misericórdia, a fidelidade e andar humildemente com nosso Deus. E é interessante que na época do rei Ezequias havia grandes injustiças sociais, injustiças religiosas lá em Judá, e Deus queria que o povo praticasse justiça, ou seja, Deus, Ele exigia que o povo agisse com retidão e equidade em todas as situações, porque o nosso Deus em todo o tempo, Ele é soberano, Ele é fiel e Ele é justo. Vou começar a concluir. No nosso texto base, o salmista nos ensinou que o nosso Deus nos defende, Ele verdadeiramente é justo e não tem prazer na injustiça. E nós precisamos em todo tempo confiarmos e descansarmos nas palavras do nosso Senhor, porque o nosso Deus, Ele nos defende. Ele não tem prazer na injustiça e principalmente o nosso Deus age a nosso favor. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.